Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado, num oferecimento de FA Veículos, Sorveteria Cremoso com a gente também, várias novidades, gente, novos sabores de sorvete em potes para você. Vem conhecer as delícias da Sorveteria Cremoso. Hoje à noite tem buffet de cachorro-quente, todos os sábados e domingos, buffet de cachorro-quente para você, tá certo? Lembrando o endereço da Sorveteria Cremoso, na Brasil 560, na Baixada Amarela. Faça uma visita, conheça a Sorveteria Cremoso. Num oferecimento também de Farmácia São Luís, são duas farmácias no centro de Santa Helena, Marmoraria e Marcenaria Inovata, Mazoquim e Rede Constricia, Super Itaipu, Loja Bem Vestir, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Salão Novo Estilos, junto com a gente também, dando apoio especial aqui para o nosso programa de sábado. Recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, Prefeito Municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, Prefeito Jusce. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Nós teremos hoje, gente, neste sábado, o nosso programa que foi gravado ontem, na sexta-feira. Prefeito, eu gostaria que você explicasse para os ouvintes o motivo dessa sua ausência. Bem, na verdade já havia programado para que a gente pudesse fazer um acompanhamento mais presente, como a gente tem feito em alguns setores, e também numa dessas viagens aí que deve ser feito na saúde, né, em alguns tratamentos que algumas pessoas têm feito. E nesse em especial eu faço questão de acompanhar até pelos traumas que acabaram criando nos últimos dias, né. Estamos acompanhando o grupo que vai fazer a cirurgia de catarata, né? Um processo assim rápido que o município tem feito, é um serviço todo ele custeado pelo município de Santa Helena. Temos aí uma parceria com o sistema de saúde, com o SUS, uma cirurgia dessa, a menos que tenha mudado a tabela, mas é para ser em torno de R$963, 330 município e os 630 o SUS teria o aporte do pagamento, né? Já faz um bom tempinho que não tem feito parceria, então o município está pagando de ordem direta essas cirurgias. A maioria das pessoas são pessoas com um pouco mais de idade e muitas delas não teriam condição de fazer o pagamento da cirurgia. Se for fazer nos 2 olhos, vai ter que multiplicar por 2 esse valor aí, que é a cirurgia em cada um dos olhos, né? Mas é um trabalho, assim, com vários procedimentos, né? Um deles, primeiro você coleta, faz os exames, vai fazer a biometria. Minha esposa Márcia acompanhou no processo da biometria, foi a Palotina junto, saíram às 4h30 da manhã, foram a Palotina, fizeram as cirurgias, foram 29 pacientes que fizeram a cirurgia de catarata, e no sábado de manhã, foi na sexta, no sábado de manhã, a Toledo para fazer um exame de procedimento de rotina, um exame relativamente simples, né? Mas estava marcado para que fosse sair às 6 horas da manhã do sábado, e um sábado frio, uma manhã onde os termômetros chegaram a marcar 3 graus de temperatura, e o ônibus atrasou. Um contrato que o município tem terceirizado, o ônibus atrasou 2 horas, era para sair às 6 da manhã, acabou saindo às 8 horas da manhã. Claro que deu uma série de problemas aí, foi comunicado alguém para que fosse resolvido, a empresa foi contactada, o ônibus até pela manhã fria acabou não pegando, põe uma bateria, põe outra, enfim, atrasou 2 horas. Quem estava no pronto atendimento ainda tudo bem, sabia que ia ser levado e tudo mais, mas estava abrigado. E quem estava no ponto de ônibus, com um frio aí de 3 graus, esperando 2 horas em pé aí para que pudesse passar o ônibus para levar a fazer, né? Aí o sistema todo acaba caindo por terra. Conversamos na segunda-feira, chamamos todos os envolvidos aí com esse problema, com esse trauma criado com essas pessoas. Graças a Deus todas esperaram. Todas foram para Toledo, foram atendidas, foram assistidas, fizeram os exames que tinham que fazer, mas é uma falta de respeito isso tudo que aconteceu. A gente sabe que não foi maldade daquilo que aconteceu, houve um problema aí, acabou esquecendo, não comunicou o motorista que tinha que fazer o transporte, não teve maldade, mas teve o trauma, né? Então nós vamos acompanhar essa mesma turma que vai novamente a Toledo fazer um exame agora nesse sábado, e nós estaremos aí junto com a Márcia também, minha esposa, fazendo esse acompanhamento e medindo também a temperatura daquilo que é o serviço público. Muito embora nós já sabemos aí a presteza e o resultado que ele produz. Já conversamos com várias dessas pessoas que foram assistidas, que foram atendidas, inclusive ainda anteontem almoçamos com uma delas, e está tudo bem, graças a Deus está tudo bem, mas há que se ter também um acompanhamento pronto e que todo mundo saiba que tem esse acompanhamento direto aí também do prefeito nesses casos.
Prefeito, nós também temos a notícia que na segunda-feira nós teremos a paralisação de todas as prefeituras. Qual o motivo dessa paralisação? Bem, inicialmente, os municípios que compreendem a MOP, que são 52 municípios do oeste do Paraná, na sexta-feira da semana passada, em assembleia em São Pedro do Iguaçu, tinha o FERMOP, no festival, e antes disso teve a assembleia. Tinham apenas 11 prefeitos aqui dos 52 que compõem a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. E lá chegou-se ao entendimento de que a instrução da associação seria pelo não fechamento das prefeituras no dia 21, que é uma paralisação estadual. Acredito que tem mais algum estado também que esteja promovendo isso. Todas as associações do Paraná tinham deliberado sobre isso e pelo fechamento de todas as prefeituras na segunda-feira, dia 21. Como a deliberação da MOB foi pelo não fechamento, nós argumentações que também a gente ajudou a defender de que o município vai fechar pura e simplesmente, de novo, quem vai pagar a conta é o cidadão que tem pago os seus impostos, que tem contribuído com o desenvolvimento do país, dos seus municípios também, e é quem menos deve para pagar essa conta, né? Então, essas argumentações foram aceitas, o prefeito Pallottino também defendeu isso, e, enfim, todo mundo acabou sendo solidário a essa ideia do não fechamento, e sim uma pressão política com os deputados, com o Congresso, no governo federal, na Assembleia Legislativa, de ordem direta também com os ministérios, para que o governo faça as transferências de recursos devidas aos municípios. Pela deliberação que se deu na sexta-feira pelo não fechamento, houve um tumulto muito grande, uma manifestação muito forte de muitos prefeitos que entendem que precisa fechar para que haja aí uma manifestação e também que as pessoas saibam efetivamente o que está acontecendo. Tivemos uma nova assembleia, uma assembleia extraordinária na quinta-feira, polêmica, bastante discutida. Tinham lá aproximadamente 30 municípios representados aí por prefeitos, um outro por seus vice-prefeitos, que têm o mesmo poder de decisão e o mesmo poder de voto, né? Então a deliberação foi muito forte. E os prefeitos dizem o seguinte, e com toda razão também, né? Os municípios têm absorvido cada vez mais serviços, sendo transferidos responsabilidades aí dos estados e do governo federal, e os municípios têm pago essa conta sem que a transferência de recursos seja feita para o aporte financeiro. Por exemplo, na saúde, já que estamos tratando também desse assunto, esses exames e essas cirurgias que estão sendo pagas, os municípios não têm conseguido pagar. A Santa Helena, pela condição diferenciada, até que tem conseguido fazer, mas é só isso, os outros municípios não conseguem. É uma atribuição do governo federal e governo do estadual por ser uma especialidade. Mas a atenção básica seria a atribuição do município. Só que os municípios têm pago, além da atenção básica, daí precisa pediatria, cardiologia, ginecologia, ortopedia. Essas especialidades todas seriam atribuição dos governos federal e estadual. Mas, infelizmente, eles não têm feito isso. E aí, vai fazer o que com o cidadão? Fala, olha, agora vamos atender na consulta aqui com o clínico geral, e depois, se precisar de alguma coisa, você procura o governo federal, procura o governo estadual. Como que você vai fazer isso com o cidadão, né? E isso tem encarecido demais aquilo que é o serviço público nessa prestação de ordem municipal. E o recurso não tem vindo para isso. Além de não vir recurso para isso, aquilo que costumeiramente vinha não tem vindo mais. Se pega, por exemplo, o FPM. Teve uma diminuição de 38% da transferência de recurso do FPM na média daquilo que os municípios têm recebido. Nós aqui em Santa Helena conseguimos elevar o nosso índice, que era o equivalente a 1,2, hoje é 1,4. Conseguimos provar aí que o município de Santa Helena tem mais habitantes do que aquilo que era dito pelo censo. Uma estimativa feita, a gente elevou o número, elevou o nosso índice. Então estamos recebendo um pouco mais de FPM. Mesmo elevando o índice, você pega aí, por exemplo, tem meses aí de 1.700.000, 1.600.000, 1.500.000, mas chegou a 1.290.000. Esse mês de setembro, até como final de semana, chegou aí em torno de menos de 500 mil reais, e não sabemos como é que ia compor esse quadro até o final. Alguns municípios têm no FPM a maior fonte de receita, e não estão conseguindo pagar nem fornecedores mais. O governo do estado parece que estava enviando uma proposta para diminuir em 2% a participação dos estados, dos municípios, no ICMS. Não se admite, não se aceita isso. E esses serviços todos são prestados pelos municípios. Então chegou ao seu entendimento de que essa paralisação seria necessária para mostrar os serviços públicos que são prestados pelos municípios e não reembolsados aí pelo governo federal e governo estadual. No dia 28 deve ter uma agenda com os deputados da bancada do Paraná, bancada federal, também com os deputados estaduais, e tinha alguns ministros que estavam previstos aí para essa
para essa conversa. Então, com base nesses resultados, nesses números, nesses índices, é que devemos também fazer uma pressão para que os municípios acabem recebendo pelos serviços que estão prestando. O cidadão que recebe o serviço, ele não quer saber se é o governo do estado, se é o governo municipal ou federal quem vai pagar a conta, quem vai fazer o serviço. Ele quer o serviço prestado. E os municípios não têm se negado a prestar e fazer o serviço. Mas há que ter a compensação financeira para que tenha condição para isso. E nós não somos uma ilha, né? Nós somos solidários a essas situações todas. Hoje não estaríamos nessa situação, porém vai chegar o momento que nós vamos precisar também. Então, como não somos uma ilha, somos também pertencentes aí à AMOP, estamos aderindo ao movimento, então segunda-feira paralisam os serviços públicos. Por exemplo, as unidades de saúde do interior, todas elas fecham, dos bairros também fecham, vai trabalhar no pronto atendimento, concentrar um pouco mais de médico lá para atender as urgências e emergências que precisam atender. Aí os médicos do interior vão fazer visitas naquelas casos pontuais aí que precisam da assistência de atendimento. Nos bairros, da mesma forma, vão fazer as visitas nas famílias. Eu quero um acompanhamento disso. Não é dia de folga desse servidor. Nós vamos acompanhar isso presentemente para que cada um faça aquilo que tem que fazer. Com exceção das escolas, que é possível que seja, vai ter que fazer uma compensação dessas aulas que não terão na segunda-feira. Inclusive o CMEIS, que é um dos maiores traumas que eu entendo que deve se passar, porque muitas pessoas dependem desses serviços. Inclusive foi tentado trabalhar, tentado manter os CMEIS abertos, mas houve a manifestação clara de que a paralisação deve ser geral. Então, os serviços públicos, na segunda-feira, apenas o pronto atendimento vai funcionar, e os demais serviços, o coleta de lixo também vai fazer, mas os demais serviços públicos, o passo fechado, os servidores vão trabalhar, deixar tudo em dia, relatórios, tudo que tem que ser feito, vão trabalhar. Apenas a prestação do serviço que não vai se dar. As explicações são muito plausíveis, muito fortes. Infelizmente, esse envolvimento da população no entendimento da maioria dos prefeitos foi necessário. Para ter uma ideia, de 2008 até agora, o município de Santa Helena deixou de arrecadar de transferência de recurso federal, principalmente nesse caso, quase 25 milhões de reais, se não me engano é 24 milhões e 960 mil. Mas alguma coisa em torno disso, né? Só de transferência de recurso do governo que acabou não vindo para Santa Helena. Era um recurso aí que seria de direito do município de Santa Helena que não transferiu. Por exemplo, quando o governo diminui algum imposto ou alguma situação, tudo bem, vamos ratear essa diminuição, mas a carga tem ficado para os municípios. Quando diminui o IPI dos veículos, quando diminui o IPI da linha branca, por exemplo, é a parte dos municípios que o governo faz a diminuição, o governo mantém aquilo que é a fonte de receita dele e diminui a participação que seria dos municípios. E isso não dá mais para aceitar. Os municípios, alguns estão à beira do colapso, alguns não estão pagando mais fornecedor, não tem recurso para pagar 13º, estão pagando mal apenas os servidores. Então, se não fizer alguma coisa e não fizer com que haja uma votação do Pacto Federativo, alguns municípios acaba sendo inviável a manutenção deles. Então, essa paralisação é uma motivação muito forte. O Oeste resistiu em paralisar, mas infelizmente não teve como fugir dessa situação, até pelo momento que se encontram as prefeituras, não só do estado do Paraná, mas as prefeituras do Brasil. E com certeza a união faz a força. O que a gente pede é a compreensão da população de Santa Helena. Andréia, na verdade, quando nós manifestamos a posição de tentar argumentar e buscar outro mecanismo e não o fechamento, né, a pessoa, vocês lá não tem problema. Falo, não é que não tem problema. Problemas todos os municípios têm. As demandas também nossas são muito grandes. Algumas pessoas até cobram alguns investimentos que a gente acelere um pouco mais, poderia fazer sim. Temos uma reserva financeira, tudo aquilo que nós nos comprometemos e anunciamos que seria feito, vai ser feito. Apenas houve aí diminuição no ritmo em função de tudo aquilo que está acontecendo. É um exemplo muito claro. Em casa, você está fazendo a mesma coisa, gastando como gastava antes, investindo como investia antes, fazendo o que fazia antes. Né? Ninguém está fazendo mais isso. Então, o município de Santa Helena diminuiu um pouco o ritmo, vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Não paramos o atendimento que tem que ser feito, quer seja em qualquer segmento, quer seja na obra, no urbanismo, na saúde, na assistência, na
na educação, não paramos nenhuma prestação de serviço, apenas alguns investimentos foram um pouco mais retardados para não correr nenhum tipo de risco de faltar transferência de recursos, que já está mais diminuta, com exceção dos royalties em função da taxa cambial, mas é um momento que estamos vivendo, daqui a pouco essa taxa inverte, e aí você vai fazer o quê? Falou, agora acabou? Não é assim, então nós temos que ter compromisso, responsabilidade, numa ação muito bem pensada, muito bem planejada, com bom resultado. E a gente pede, de fato, a compreensão das pessoas, um pouco de esforço de cada um, claro que vai dar um pouco de trauma isso, mas infelizmente ela é necessário para que os governos se atentem mais para a situação e que o Congresso também tente se entender com o governo federal nessa relação de parceria com aquilo que acontece aqui em Santa Helena, graças a Deus, uma relação de diálogo para que as coisas possam acontecer, que eles também façam isso, né? Infelizmente hoje o Congresso não conversa com a República, com a presidência, e acaba gerando aí insegurança política, que gera insegurança econômica, que gera falta de confiança no mercado, que gera falta de investimentos, que gera uma inflação muito elevada, que gera uma evasão de câmbio, que para o município acaba sendo favorável, mas é apenas um momento de favorável para o município, coisa que para o contribuinte acaba pesando mais, porque aumenta alguns custos, inflação, e corrói salário, né? Então é um momento aí de todo mundo se esforçar um pouquinho, sei que às vezes é pedir demais até, mas eu acho que essa compreensão desse único dia é muito importante para que esse único dia não se transforme em 2, 3, 4, uma semana, como ainda pensam alguns prefeitos. Então acho que vale a pena esse sacrifício aí para que a gente possa mostrar também para o governo federal a importância que tem do entendimento, dos ajustes e do equilíbrio financeiro que precisa fazer, mas também do entendimento político que precisa ter. Nós tivemos nesta semana uma visita de uma comitiva da ONU a Santa Helena, conhecendo um pouquinho mais sobre a água do município. Enfim, qual foi o principal objetivo? Como foi essa visita desses representantes da ONU? Bem, André, eles estiveram em Santa Helena e permaneceram por um bom tempo. Chegaram aqui, eram próximo das 5 horas da tarde, um pouco antes disso. Aí fomos lá no CEMEI Infância Feliz do bairro São Luís. De lá nós fomos na usina de reciclagem. Depois lá na praia, lá no Barracão, para conversar um pouco sobre aquilo que é a gestão pública. Conversamos nos 2 períodos, né, tanto num ambiente quanto no outro, né. Mas eu me sinto feliz, muito contente mesmo pela escolha do município de Santa Helena para conhecer essas práticas de gestão. É aquilo que de fato Santa Helena está vivendo, né? O reconhecimento de boas práticas administrativas, quer seja ambiental e de gestão, porque você não pode ser uma ação isolada e apenas aquele momento, né? Passaram por Santa Terezinha e Itaipulândia lá para visualizar a imagem lá da Santa e vieram para Santa Helena, né? Teriam muitas outras práticas que eles gostariam de conhecer, infelizmente acabou não dando tempo suficiente. Mas a escolha do município de Santa Helena, com os 29 municípios da Bacia do Paraná 3, todos eles representados, alguns prefeitos e alguns outros municípios representados aí por secretários ou algum organismo, né? Mas esses países todos que estavam aqui vieram para conhecer boas práticas administrativas de gestão e boas práticas ambientais. Então Santa Helena de fato está sendo reconhecido pelo trabalho que está desenvolvendo, que está fazendo. E esses municípios todos que vieram aqui para Santa Helena vão levar com certeza uma bela imagem daquilo que viram. Até por aquilo que nós conversamos lá com algumas pessoas, os que tiveram a linguagem espanhola, tudo bem, se entendem com tranquilidade, e outras com outras linguagens, certo? Do Cazaquistão, do Japão e de outros municípios, aí precisa de intérprete, né? Mas ficaram maravilhados com aquilo que eles viram aqui em Santa Helena, inclusive com a apresentação cultural feita aí pela galera do SICA. Vou agradecer imensamente a galerinha do SICA lá, que fez uma bela apresentação, mostrando quais são as nossas potencialidades e a inclusão social que se faz num projeto completo aí de sustentabilidade. Falando dessa referência, nós teremos também uma visita à sua Belo Horizonte, falando dessa parceria com os catadores. Onde será apresentado? Como será essa visita? Andréia, começa na segunda-feira e vai até na quarta ao meio-dia, e na quinta ainda terão algumas visitas lá de algumas práticas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós não vamos conseguir ficar esse tempo todo, nós vamos apenas para uma apresentação na terça-feira, então saímos daqui de Santa Helena na segunda-feira à tarde, vou à tardinha, vamos
a Belo Horizonte, passamos o dia lá, vai chegar lá, não sei que hora, mas próximo da meia-noite, mas a apresentação lá é às 2h30, e o próximo voo nosso já está marcado aí para o final da tarde, próximo das 6 horas já voltamos para Santa Helena, né? Uma viagem rápida, mas é um convite aí da Associação Nacional dos Catadores, né? Fazendo referência a essa relação de parceria do município de Santa Helena com os catadores, a valorização que tem os catadores, o trabalho que eles desenvolvem aqui no município de Santa Helena, o resultado que o município tem na coleta seletiva, no processamento, na comercialização que ela tem, e o catador sendo parte integrante. Você encontra com ele em qualquer lugar, é na rua, é no comércio, é em qualquer lugar, senta na mesma mesa, come da mesma comida, faz as mesmas coisas. Então é um projeto completo aí de inclusão, e o município a partir de agora então passa a remunerar o catador por tonelada daquilo que ele remover de resíduo do meio ambiente, né? O equivalente a R$340, se não me engano, por tonelada. O catador em Santa Helena hoje vai chegar a um salário de pelo menos R$1.500, deve talvez até receber mais do que isso. Então cada catador, claro que você não vai num dia, num outro não vai, aí não tem jeito, né? Mas lá o pessoal é bem comprometido e às vezes acontece uma falta ou outra, mas bem justificado. Então trabalhou esse período todo no processamento, vai receber aí mais de R$1.500 de salário. Então já esperávamos que isso fosse atingido pelo menos aí até o final do ano, mas conseguiu se atingir antes do que isso. Então o sistema de gestão, a prática e a forma como o governo municipal trabalha em Santa Helena é que faz com que as pessoas queiram que os outros governos também conheçam. Então a gente não tem tido esse tempo todo, não conseguimos atender todos os convites que são estendidos, até porque nós temos muita demanda e muito trabalho aqui. Então a nossa equipe vai já no domingo, à tarde, deve o Leandro e alguém da usina, deve ficar até na quinta-feira. Eu só vou na segunda-feira à tardinha e volto na terça-feira de madrugada, né? Mas é o município de Santa Helena também tendo destaque e visibilidade, graças a Deus aí por boas práticas sendo aplicadas. Essa foi a nossa primeira parte do quadro Café com o Prefeito. Nós voltamos daqui a pouquinho com outras perguntas e a participação do ouvinte. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, noticiado no site Correio do Lago desta semana, a falta de um representante de peso na Assembleia. E com isso, eles criticam a falta de um delegado para Santa Helena, citando: desde a primeira quinzena de fevereiro, a Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena está sem um delegado, sendo atendida de forma precária pelo titular da DP de Marechal Cândido Rondon, que não tem como ficar dando muita atenção para 2 municípios ao mesmo tempo. Seria possível uma intervenção da administração municipal para que nós tenhamos um delegado titular em Santa Helena? Inclusive, nessa semana, recebemos a presença do Major, comandante do Batalhão de Toledo, que compreende aqui a nossa região, trouxe para nós a proposta aí daquilo que eles entendem que seria o ideal para a construção de uma estrutura para criação de uma companhia da Polícia Militar aqui em Santa Helena. Uma proposta, graças a Deus, aí bem tranquila, 332 metros é a proposta de construção de uma estrutura para abrigar aí a companhia, com mais um espaço de estrutura para fazer aí o sistema de garagem de veículos, né? Então deve-se encaminhar aí, graças a Deus, para um aumento de efetivo com a Polícia Militar. A Polícia Civil teve a designação de um delegado há pouco tempo atrás, e era para ele ter atuado aqui em Santa Helena, não sei a motivação do que aconteceu, mas acabou, veio para cá, mas já não ficou. Não entendi qual foi a motivação de não ter ficado. Mas já conversamos também com o deputado Schiavinato para que fizesse essa ponte aí com o comando e tivesse a designação de um delegado titular. Então ele nos assegurou aí que possivelmente até o final do mês já deve ter aí uma resposta positiva da designação de um titular, que não se admite. O município do Porto de Santa Helena, uma região de fronteira, graças a Deus não tem tido muitos problemas aí, graças ao nosso povo muito ordeiro, pacífico, graças a Deus, mas temos alguns passivos para resolver, que é o trabalho investigativo da polícia aí, que acaba não acontecendo na sua plenitude, né? Então, um efetivo reduzido aí, basicamente cuidando de preso, que não seria a atividade da Polícia Civil. Mas já está sendo trabalhado isso, deveria ter acontecido, é um fiasco, na verdade, isso, mas até o final do mês devemos ter uma resposta positiva de um titular aqui para o município de Santa Helena.
Também tivemos a notícia nesta semana da saída do vice-prefeito do PMDB. O porquê dessa decisão, prefeito Jussi?